E aí, como vocês estão nesse climinha de volta às aulas? Tudo bem com vocês? Eu sou Catarina, professora e sua apresentadora do podcast Caminhos da Educação, e hoje o nosso programa está mais do que especial. Para você que é pai, tenho certeza que as crianças e adolescentes da sua casa vão fazer muita falta para você na volta às aulas. Para você que é professor, espero que seus planejamentos estejam em dia para essa volta às aulas. E para você que é aluno, não adianta chorar, não adianta espernear. A volta às aulas começou e está na hora de você pegar os seus livros, ler os seus paradidáticos e voltar à sua rotina de estudos. Então não se esqueça que você precisa manter a sua leitura e a sua vida de leitura em dia durante esses dias. E para continuar o nosso ritmo de leitura, o nosso convidado de hoje é formado em História e Administração, é professor da Rede Básica e do Ensino Superior e trabalha contando histórias nas escolas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Leandro Menezes. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é muito bacana estar aqui e poder compartilhar aquilo que eu tenho feito nas escolas, nas feiras literárias. Então pode começar contando pra gente quem é você, o que você faz. Bom, eu sou Leandro Menezes, sou professor aqui em Feira de Santana desde 2008, então já tem bastante tempo, dou aula de História. Sou nascido em Feira, nascido, criado, sempre morei em Feira e agora tenho minha esposa e minha filha, todos de Feira de Santana. E nesse meu percurso, fazendo História, eu sempre dei aulas para adolescentes, e gosto muito de ser professor. Quando o pessoal pergunta quem é Leandro Menezes, eu falo, eu sou um professor. Eu gosto de estar nesse lugar de aquilo que eu aprendi, poder compartilhar com as outras pessoas. E perceber que todas as vezes que eu ensino algo, isso ajuda para que elas possam querer ser algo a mais em suas vidas. Então esse foi o movimento que me fez ser professor. Mas para além de ser professor, eu sou também um cara muito da contação de história. Eu nunca me vi enquanto contador de história, a verdade é essa. Mas hoje, fazendo esse trabalho, eu percebo que minha vida toda foi assim. Diversas situações familiares, por exemplo, que várias pessoas participaram, em momentos posteriores, o pessoal pedia para que eu contasse. Não sei se a minha forma narrativa, se os detalhes que eu acabo percebendo. E eu faço isso também nas aulas de História. Eu reencontro alunos que falam assim, professor, eu lembro daquele momento que o senhor contou daquela forma, sabe? E isso é muito gratificante, porque o momento de contar histórias é um momento onde você percebe que o outro está invadindo o pensamento, Nós estamos construindo juntos um território, que não é esse território físico, da materialidade, mas é um território do imaginar. E nesse território do imaginar, a gente pode aprender muitas coisas. Então, a gente começa falando sobre a disciplina de História. Qual é a relevância dela hoje para a escola? Pronto. Durante muito tempo, a disciplina de História ela foi pensada enquanto um componente curricular que apresentava os fatos históricos, pura e simplesmente. Esse objetivo ele continua. Claro, você tem uma disciplina de História e você tem os fatos históricos e eles estão ali para serem ensinados, aprendidos. Mas hoje, a gente já parte do seguinte pressuposto. Quais fatos históricos são mais importantes? Então sempre tem alguém que decide. Sim. Então se sempre tem alguém que decide, significa dizer que a história é muito maior do que aqueles fatos históricos. Então o objetivo da história na escola não pode ser apenas ensinar os fatos históricos. Tem que ter algo a mais. E neste movimento existem diversas correntes da história, mas aquela que eu me assemelho, aquela que tem muito mais a ver com a forma como eu trato a disciplina, é que nos diz que a disciplina de História está ali para nos ajudar na alfabetização histórica. O estudante, a pessoa que é alfabetizada historicamente, ela consegue utilizar os fatos históricos para entender a sua realidade. Então, no momento que a gente estuda sobre colonização brasileira, é importante que esse conhecimento desse fato histórico específico te ajude a entender o que é esse Brasil nos dias atuais. Quando eu estudo Segunda Guerra Mundial, é importante que o estudante consiga entender o que é que gera. Não é um dia que gera uma guerra. Existem contextos anteriores que desembocam numa guerra, e essa guerra gera consequências, essas consequências são sentidas até hoje. Então, o ensino de História está para além do fato histórico em si.
mas nesse processo de ser alfabetizado historicamente, que é esse movimento, de forma cada vez mais consciente, de você recorrer aos fatos passados para entender a tua vida diária. Então, o ensino de história ele é importante por isso. Hoje eu me sinto muito mais tranquilo sendo professor de história, porque eu sei que o meu objetivo não está ali para ensinar todos os fatos históricos, porque isso é impossível. No momento que a gente faz a escolha de um livro didático, esse livro alguém já fez escolhas. Esse livro está baseado numa BNCC. E essa BNCC já são outras escolhas. Então tem sempre alguém fazendo escolhas. Mas no momento em que eu vou para a sala de aula e levo, enquanto objetivo, a alfabetização histórica, eu sei que esse estudante ele está pronto para aprender história não só na minha aula, mas nos filmes, nas novelas, né, nos desenhos animados. Permitir que esse aluno também tenha essa escolha, né? Exato, porque a gente não aprende história só na escola. É importante que ele, ao ter contato com os fatos históricos, que ele possa refletir sobre quem está produzindo esse fato, né? Está narrando esse fato. Quais são as intenções? Existem outras versões? Como é que chegou a essa conclusão? Então são perguntas que o historiador se faz. É importante que o estudante, não enquanto mini historiador, mas que minimamente ele faça essa pergunta. E aí ele vai extrapolando isso para a própria vida diária dele. Então quando ele está, sei lá, na igreja, está no baba, em qualquer lugar, e alguém conta algo para ele, é importante que ele escute não como uma verdade, mas escute enquanto uma versão. Aquela pessoa está contando aquela versão da forma como ele entende. E é possível você encontrar outras pessoas que tenham outras versões. Com certeza. Você começou na sua apresentação falando sobre como a sua contação de história também se mescla com a disciplina. Isso. Então, a contação de história é uma arte, a arte de contar histórias. Então, como é que isso está imbricado um no outro, assim, na sala de aula? História, ela tendia a ser uma matéria muito maçante. Então, história e matemática eram disciplinas que eram muito assim, ou você ama ou você odeia. E hoje a gente tem visto um movimento diferente. Por quê? Porque é possível você ensinar história de forma agradável. É possível você ensinar matemática de forma agradável. Então não precisa ser apenas para as pessoas que têm facilidade. E aí quando você vai para ensinar história, e aí eu fico muito, vamos decorar o nome das pessoas, vamos decorar as datas, os lugares, é extremamente maçante. Eu mesmo, enquanto sujeito, eu nunca fui uma pessoa de gravar datas, nomes. Eu tenho algumas outras facilidades. Eu tenho uma facilidade, por exemplo, de entender contextos. E eu percebo que para a história isso é muito mais importante do que conhecer os nomes. Para mim é muito melhor que o estudante entenda os movimentos que levaram a Europa a empreender uma navegação oceânica e eles tenham chegado na América, né, feito todo o processo de invasão, do que ele saber quem foi Cristóvão Colombo, em que data foi especificamente. Porque é mais importante para a vida dele, para o entendimento do entorno dele, ele entender o contexto, do que o nome das pessoas. Eu tenho tive um estudante esse ano, que dentro das suas limitações, era um estudante autista, ela falou assim, eu já estava falando sobre escravização, então um movimento mais para frente do processo colonial. E ela, professor, e cadê Cabral? E cadê Cabral? E aí eu falava assim, olha, na verdade a gente só vai falar de Pedro Álvares Cabral na chegada aqui. Depois disso, a gente não fala Cabral. Porque, de fato, a história antes trabalhava com esses vultos, esses heróis. Mas hoje, primeiro que a gente já descontextualiza esse movimento, assim. Não é nem descontextualiza, mas a gente quebra essa lógica de pensar Cabral como herói, né? Como descobridor do Brasil. Exato. Foi um movimento de invasão. O termo descobrimento, ele nem está de todo errado, porque se a Europa não conhecia a América e chega-se na América, está se descobrindo uma coisa que para eles não existia, ponto. Mas o termo descobrimento, a gente sabe que tem outras conotações. Então esse é um espaço que já tinha dono. Milhares de pessoas habitavam aqui. Pessoas que eram
tinham relações familiares, outras que tinham relações de parceria e outros que eram inimigos e que habitavam esse território. Então, Cabral, ele é um personagem que talvez para Portugal, ainda não sei como é que ensina a história lá, mas talvez para Portugal seja um nome que para eles é importante. Mas para a história brasileira, Cabral é só mais uma pessoa. Claro que tem esse movimento dessa primeira chegada, né, dos portugueses aqui. Mas perceba, até nos livros, depois da chegada não se fala mais de Cabral. O que foi Cabral no processo de colonização? Nada. A gente não fala mais de Cabral. Por quê? Porque de fato não é importante. O que é importante? Entender os processos de o que é que levou essa Europa a sair de lá naquele contexto e vir para a América, no caso especificamente da América do Sul, e estando aqui, como foi esse movimento dessa relação desses europeus com os indígenas, os diversos grupos indígenas que habitavam aqui, com esses europeus. Em algumas relações aconteceram a partir das trocas, né? E outros de forma extremamente violenta. A gente já sabe aí o que acontece na história dos indígenas. Inclusive, esse é um movimento que me fez criar um projeto dentro da disciplina de História, que é América Terra Indígena. Porque nos livros de História, quando se vai falar dos indígenas, se fala muito pouco. E fala dos indígenas a partir do momento da chegada dos europeus. O que é que fala antes? Fala de Incas, Maias e Astecas. E só. Que abrange também toda a América, né? Abrange toda a América. Mas, assim, apenas 3 povos. E depois fala do processo de invasão dos portugueses. E é como se os indígenas fossem apenas coadjuvantes naquele processo. Então, eu quebrei um pouco esses conteúdos aí. Criei o projeto América Terra Indígena. A gente começa lendo um livro que é A Árvore da Vida, de Rony Moaziri Guará, é um autor indígena, onde ele conta a história lá, que é uma história contada ali na aldeia, né, que ele faz parte, em que as pessoas parabenizam as outras dando presentes que todos vão utilizar. Então, a árvore é um desses elementos, né? Então, você parabeniza a outra pessoa plantando uma árvore. Então, a gente começa com essa leitura, já para que eles entendam um pouco essa relação dos indígenas com a natureza e por aí vai. E, a partir daí, a gente vai tendo acessos a conteúdos, seja através de documentários, filmes, leituras, para eles entenderem o montante. Eram milhões de pessoas vivendo aqui. Essa não era uma terra sem dono. Eram milhões de pessoas vivendo aqui, e esses milhões de pessoas vivendo aqui eram muito diferentes entre si. Então não dá hoje para eu, nas aulas de história, nas escolas, falar assim, é abril, vamos pintar o menino. Por que pintar? Nem todo indígena se pinta. Segundo, a pintura para cada grupo indígena tem um significado diferente. Eu não tenho lugar de fala para pintar ninguém. Eu não vou construir uma cabana dizendo que ali é a cabana indígena, porque nem todo indígena constrói cabana. E aquela cabana que normalmente as escolas fazem um estereótipo. É um estereótipo de um grupo indígena que nem é da América do Sul. Sabe? Então, assim, o objetivo do projeto é questionar um pouco quem é esse indígena, né? Que é dono desse espaço. Então, a gente faz um cartaz, não lembro agora o título do cartaz. A América também é de vocês. E ali a gente vai colocando o nome de grupos indígenas que infelizmente não existem mais. E cada grupo constrói um totem, onde nesse totem são caixas, e cada caixa, nos 4 lados da caixa, tem conteúdo sobre um grupo indígena específico. E em cada ano a gente consegue trabalhar mais de 23, 25 nomes de grupos indígenas diferentes, né, que habitam a América. E nesse caso eu dou um foco maior à América do Sul, né, pela relação de proximidade, mas ao longo do conteúdo a gente vai, né, aprendendo sobre vários grupos. Que projeto importante, né?
Muito interessante. Mas vamos pular agora um pouquinho para a parte da contação de história. Eu tô vendo que vocês trouxeram algumas coisas. O pessoal de casa já sabe que eu amo quando o convidado traz livros dele. Eu já quero ver todos. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência de contação de história nas escolas. Quando é que começa? Na verdade, eu sou professor de história, então dou aula para adolescentes. E minha filha nasceu em 2016. Eu tive uma criação onde essa relação de o que é de menino, o que é de menina, já não estava muito endurecida, como normalmente nas famílias acontece. Então, na minha casa, a gente aprendeu a lavar banheiro, lavar prato, né, a participar diretamente dos movimentos da casa. Então, no momento que eu decido ser pai, eu decido ser pai. E esse pai com tudo aquilo que a palavra deve ter como peso, que é a participação direta, é entender que a educação cabe aos dois, que a responsabilidade de levar à escola, de estudar junto, cabe aos dois. Assim como eu já estava casado com minha esposa há 4 anos, né? Assim como o movimento de cuidar da casa. Essa não é uma responsabilidade apenas da mulher. Então, por que é que eu estou falando isso? Porque quando minha filha nasce, a primeira coisa é eu faço o movimento de pedir minha licença-prêmio para que eu pudesse ter os 3 primeiros meses junto e não apenas os 15 dias. Infelizmente eu tive uma crise de apendicite justamente quando minha filha Ajudou. nasceu. Não deu muito certo, mas eu vivenciei esse movimento. E aí dessa presença com minha filha, eu fui percebendo que existiam outros Leandros que habitavam em mim, que eu tinha deixado meio que adormecidos, né? O Leandro que fez aulas de coral, o Leandro que fez aulas de teatro, né? O Leandro que gostava de contar histórias, o Leandro que gosta de sentar para brincar. Então, esse Leandro ele foi sendo reativado. Então, desde o momento que minha filha nasce, esse movimento de contar histórias, ele vai surgindo, inicialmente nas brincadeiras, né? Mais diretas. E posteriormente, claro que eu estou falando agora da contação de história infantil, porque na contação de história, nas aulas de história, eu já vinha fazendo, né? Então eu comecei em casa a gente criou uma rotina com minha filha, que é ela toma um banho, escova o dente, a gente senta para fazer uma leitura juntos. Quando ela era menorzinha, a gente já ia direto para a cama, ela já deitava, a gente contava uma história ali, depois fazia oração e ela dormia. Sempre assim. E eu fui contando histórias e fui percebendo que era muito massa. Eu ficava muito feliz naquele momento. Às vezes mais empolgado que ela. Às vezes mais empolgado que ela. Às vezes era angustiante no sentido de o que eu vou contar hoje? Estou sem ideia nenhuma. Né? Mas sempre surgia alguma ideia ali e aí eu contava a história. Infelizmente, algumas dessas histórias eu contei, ela gostou, dormiu e eu esqueci, né? Perdi. Tá aí perdido nas histórias contadas e não escritas. Mas eu depois comecei a registrar essas histórias. E eu fiz assim, rapaz, estão boas, essas histórias estão boas. Será que não seria legal publicar um livro? E aí entra um outro personagem importante na minha vida, que é minha irmã. Porque ela fez um livro em 2019, ela publicou um livro infantil. Então, assim, é mais fácil quando você tem alguém próximo que já fez. Aí você fala assim, é possível. Né? E aí eu comecei a correr atrás, mas veio a pandemia. Eu precisei dar uma segurada. E aí, em 2022, eu retomei esse projeto. E aí escrevi o livro e publiquei. Quando eu chego na primeira escola, eu achei que eu ia, enquanto autor, falar do livro. Quando eu chego na escola, a escola já me apresenta para os alunos assim. Agora com vocês, escritor Leandro, que ele vai fazer uma contação de história. Foi jogada, assim, na profissão. E aí, naquele momento, não dava tempo de eu me preparar. Né? Eu precisava estar pronto ali. Fiz a contação, né? Os estudantes gostaram. Eu não gostei muito, porque assim, eu sou muito crítico naquilo que eu faço. Esse rapaz pode ser melhor. E aí eu comecei a me preparar melhor. E aí foram surgindo outras histórias, eu fui escrevendo histórias. Tanto é que, durante muito tempo, mesmo tendo
publicado em 2023 o primeiro livro, quando eu sou chamado para os lugares, normalmente eu não conto a história dos livros. Eu vou contando outras histórias que eu me sinto mais seguro para contar e que eu percebia que tinham elementos que me faziam ganhar as crianças. Né? E aí fui fazendo esse movimento da contação de história, fui aprimorando. Tem uma coisa que é muito importante com quem trabalha com crianças, que é sentir o feedback das crianças. As crianças, elas são muito autênticas. Então elas lhe dão feedback muito rápido. E aí eu fui percebendo o que é que dava certo, o que é que não dava certo. Até que eu cheguei em uma escola e eu ia contar uma história, que inclusive é o meu terceiro livro, já já a gente fala. E tinha um professor de música. Antes da minha contação, tinha um professor de música que acho que era toda quinta-feira, ele ia lá e fazia essa aula de música. Eram crianças muito novinhas. E ele cantou uma música. Gente, essa música tem tudo a ver com a história que eu vou contar. E aí eu passei a cantar essa música no meio da minha história. Então, aí a minha contação foi para um outro lugar. Né? E a partir daí eu fui pegando outras músicas que já existiam, normalmente músicas que as crianças já conhecem, e eu fui inserindo a minha contação, e aí foi... É muito bacana. Assim. Eu não consigo descrever a felicidade que eu fico quando eu estou ali fazendo a contação de história e eu percebo que os meninos estão junto comigo na história. E tem que usar muitos atributos teatrais, cênicos e performáticos nesse processo. Mas eu tô curiosa para conhecer a Yasmin, os livros de Leandro Menezes. Eu vou começar com esse quadro, né, para te mostrar. É um quadro que me acompanha, né, especialmente nas feiras literárias, quando eu vou, porque eu lancei o livro em maio de 2023. E quando foi em agosto, a TV Subaé estava buscando informações sobre algum pai, né, que tinha algo diferente em relação aos filhos. Alguém indicou meu nome e a gente fez esse momento dessa gravação aí, porque não tem sentido eu falar dos livros sem falar de minha filha. Né? E os primeiros livros, apesar de eu ter criado várias histórias, essas aqui não foram as minhas primeiras histórias criadas e registradas, mas na hora que eu decidi publicar, eu fiz assim, vou começar por qual? Aí eu decidi juntar algumas histórias que nasceram de situações que Flora viveu. Seja um coleguinha que brigou com ela, seja o não mentir, seja o respeitar os mais velhos, o comer vegetais e por aí vai. Né? Então eu comecei a reunir essas histórias e ao invés de colocar eu contando dos meus livros, quem conta a história é Yasmin. Então quem é Yasmin? É a boneca de Flora. Flora ganhou essa boneca Yasmin. Você vê que é uma boneca preta. Flora tem outras bonecas, mas essa boneca é aquela que ela escolheu para ser a parceira dela. Então, Flora dorme abraçada com essa boneca. Hoje ela tem 9 anos e está se afastando um pouco mais de Yasmin. Mas ela ama, né, essa boneca. Ela ganhou com 2 anos e continua com essa boneca. E então, nos meus livros, quem conta a história é Yasmin. E outra personagem principal é Flora. Então, os meus livros falam de situações que nascem de situações reais, né? Então, é Yasmin contando situações que Flora viveu. Né? Então, quando eu faço a Feitas Uma para Outra, que é o primeiro livro, o movimento, primeiro, é de falar desse processo dessa menina que encontra essa boneca e cria uma relação de afeto, né, das duas. Mas esse livro ele traz outra temática fundamental, que é o movimento de se achar bonita, gostar da própria cor, gostar do próprio cabelo. Então tem um tom antirracista nesse livro. Inclusive, tem uma situação que acontece no livro, você vê que é um livro curto porque para faixa etária, né? Tem uma situação onde Yasmin ela não entende muito bem por que é que as crianças pegavam ela, davam carinho, mas na hora de levar, os pais não levavam, jogavam ela lá no canto. E ela se pergunta, o que é que eu fiz de errado? E aí o pai dela, né, que é o artesão, fala com ela que ela não tem que mudar o jeito dela para agradar as pessoas. Eu tô ficando emocionada. Né? Que ela é importante porque ela existe.
E assim, eu sou um cara que dou risada muito fácil, que chora muito fácil, então não posso continuar senão eu choro. Eu já tô emocionada também. Então, assim, é um livro que fala sobre isso. Mas é muito bacana que, assim, quando a gente escreve uma história, escreve um poema, qualquer arte, na verdade, a gente cria, mas a gente não tem controle de onde vai parar. Até que eu cheguei numa feira literária e uma pessoa vira para mim e fez assim, você tem noção da importância que seu livro tem? Aí eu dei aquele sorriso, falei assim, tenho, né? Obrigada. Ela fez, não, você não está entendendo. O seu livro fala de um pai que senta para brincar com a filha. Isso não é tão comum, né? Então, o livro tem essa outra temática, né? De um novo parâmetro para esse pai que participa desse processo. Bom, então, em 2023, lancei o Feitas Vão para Outra. E em 2024, lancei o Ai Que Susto. O Ai Que Susto, ele já nasce do primeiro momento de Flora na praia. E aí você pode pensar assim, então fala do medo da água? Não. Não é uma história que fala do medo da água. É uma história que fala, primeiro, né? Tem a Yasmin tomando um bronze. Yasmin já se imaginando na praia. Então a criança tem esse movimento de você fala assim, a gente vai pra praia. Então você não sabe o que está se passando na cabeça dessa criança, né? Ao se ver na praia. Pronto, então a gente vai pra praia, tem esse movimento dela do contato com a areia, com a água e tudo. Mas acontece que 2 cachorros avançam na gente. Isso aconteceu. Aconteceu. E eu peguei Flora e entrei no mar. E os cachorros entraram no mar atrás da gente. E eu indo mais pro fundo, os cachorros indo mais pro fundo. Só que assim, você não conhece. Você não sabe se os cachorros estão ali querendo brincar ou querendo lhe atacar. Eram 2 cachorros muito grandes. E aí o dono assoviou de longe e os cachorros foram embora. E o que me fez escrever essa história foi o que Flora falou depois. Flora, ainda no meu colo, ela fez assim, pai, eu achei o senhor muito corajoso. E eu falei assim, mas eu tive medo também. Aí ela, dá para ser corajoso e ter medo? E eu fui percebendo que as crianças, até uns 8 anos, elas entendem que ou você é corajoso ou é medroso. Mas na vida adulta não é assim. A gente vivencia os nossos medos todos os dias. Alguns momentos a gente se sente seguro o suficiente para enfrentar o medo. E quando a gente enfrenta o medo, o nome disso é coragem. Então coragem não é ausência do medo. Coragem é o movimento de enfrentar o medo. Então um livro que o tema é medo e coragem. Realmente uma entrevista de muitas emoções. Eu estou muito emocionada com o seu trabalho. Espero que possamos ouvir mais de Leandro Menezes. Eu estou particularmente querendo muito ouvir uma contação de história sua, mas aqui não vai dar mais tempo. Mas eu espero que eu tenha essa oportunidade de me infiltrar com algumas crianças e assistir essa contação de história. Estou muito feliz de conhecer você, de conhecer o seu trabalho. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa e falasse um pouco para o pessoal de casa. Pronto. Primeiro, agradecer por esse momento e dizer assim, a leitura em família é muito mais do que a decodificação das palavras ou o sentido daquele texto. Quando a gente para ler em família, a gente constrói relações que não são visíveis, mas são relações de afeto e de segurança para as crianças. E a gente, quanto adulto, a gente tem a oportunidade, lendo essas histórias, de aprender com os nossos filhos. Aprender sobre tempo, aprender sobre respeito, aprender sobre valorização do momento presente. Então, não deixe para amanhã, né? Corre atrás, compra livro, pega na biblioteca da escola, mas faz esse momento de contação de histórias em casa. Se possível, diariamente. Muito obrigada, Leandro. Foi um prazer ter você com a gente aqui hoje. E o programa de hoje foi muito emocionante, tivemos lágrimas, tivemos momentos de risadas. E eu queria agradecer você por ter nos acompanhado até aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima.